Prontinho. Tela devidamente compartilhada para que possamos iniciar a nossa aulinha de hoje, que é um tema bacana, que é de introdução, que é a parte aí da teoria dos direitos e garantias fundamentais. Essa parte, como eu disse a vocês, é uma parte da matéria que muitas vezes a gente não consegue ver nos cursinhos. E é interessante que se veja para que a gente consiga entender como é que funcionam os direitos fundamentais, como é que eles se organizam na nossa Constituição, de onde é que eles surgiram. E, em contrapartida, não serve só para entendimento, é porque isso também é questão de prova. Acontece que a frequência dessa matéria é menor do que a dos direitos fundamentais em espécie. Mas quando cai, é questão eliminatória, justamente por esse motivo. Pelo fato de que muita gente não consegue ver isso, não aprende, não dá valor, e quando cai questão, a OAB primeira fase, por exemplo, cai bastante questões das gerações dos direitos fundamentais. E a gente vai ver isso hoje também. Então, eu escolhi dentro dessa matéria as principais matérias, os principais pontos, para que a gente possa trabalhar e para que vocês consigam aprender e aqueles que irão fazer provas, aqueles que vão fazer essas provas objetivas, consigam matar também as questões de prova. Então, esse material eu já enviei para vocês desde ontem, está lá no nosso grupo do Telegram. Quem não pegou, pode pegar lá, tá certo? E aí, a gente, a partir de agora, inicia a nossa aula. Aí, aquele slide, para quem quiser conversar comigo, como eu disse a vocês, os materiais, avisos e links para as aulas vão estar aqui no canal do Telegram. Então, quem estiver vendo pelo YouTube e não tiver conhecimento, o canal do Telegram é Constitucional ao Vivo com Manu, super fácil de encontrar na busca, ele está público, então você pode entrar nesse canal para pegar material. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para me dar, alguma coisa que você queira pedir ou coisa desse tipo, você fala comigo pelo meu Instagram, que é a minha principal rede de comunicação, que é aqui, o professora Manuela Soares. E as reprises das aulas vão estar no canal do YouTube, que é este aqui, que está extenso, mas que também tem o link lá na bio do meu Instagram, fica fácil você localizar. E aí a gente chega, enfim, para iniciar a nossa aula, para começar aqui a aula que trata aí da teoria dos direitos e garantias fundamentais. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, falaremos sobre teoria dos direitos e garantias fundamentais. Dei uma descompartilhada só para ver se tem alguém ainda querendo entrar. Como não tem, vida que segue, vamos adiante agora. Então, veja só, gente. O que é a teoria dos direitos e garantias fundamentais? Quando a gente fala de uma teoria, a gente está tratando de quê? De um conjunto de noções. Sim, noções, ideias, classificações e distinções relativas a uma matéria em específico. Quando a gente viu a aula passada, a gente viu os princípios fundamentais. E a gente viu lá nos princípios fundamentais, no artigo 1º da Constituição, naquele sociedível plur, que o di fazia referência à dignidade da pessoa humana. E se eu me lembro bem, eu coloquei dignidade da pessoa humana em outra cor no slide e falei para vocês que aquilo era um supraprincípio e que era o responsável, era ele quem viabilizava os direitos fundamentais. Na verdade, os direitos fundamentais, eles existem para quê? Eles existem para, a princípio, eles surgiram para limitar o poder do Estado e para viabilizar quem? A dignidade da pessoa humana. Então, foi por este motivo que começaram a surgir os direitos fundamentais. É sobre isso que a gente conversa hoje. Então, quando a gente fala dessa teoria, a gente fala que ela é o conjunto justamente de noções, ideias, classificações e distinções relativas à disciplina constitucional das liberdades públicas. E, professora, o que são essas liberdades públicas? É justamente os direitos fundamentais, os direitos humanos, que a gente vai ver daqui a pouco a distinção disso aí. Então, isso aqui é um sinônimo, é uma terminologia sinônima a direitos fundamentais, tá? Então, eles visam a proteção da dignidade da pessoa humana e têm como fonte de validade a Constituição. Esses direitos, eles realmente precisam estar previstos no texto constitucional para terem toda essa validade e esse poder de proteger a dignidade humana e de limitar a atuação do Estado. Vou botar o Estado só para minimizar, para poder escrever mais rápido, tá? Então, aqui, para
limitar a atuação do Estado. Então, esse seria o sentido dessa teoria dos direitos fundamentais. E aí, esses direitos fundamentais, eles têm uma série de terminologias, várias terminologias. O que seria terminologia, professora? Vários modos que eles podem ser conhecidos. Então, os direitos fundamentais, eles são chamados como? Eles podem ser chamados de direitos humanos, de direitos do homem. Então, direitos direitos humanos, a mesma coisa. Direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, como a gente viu aqui no slide, que eu já coloquei para provocar, para dar uma nomenclatura diferente. Direitos individuais, liberdades fundamentais, direitos humanos fundamentais e, como a gente conhece mais, direitos fundamentais ou direitos e garantias fundamentais. Nas provas de nível mais alto, eles cobram esses sinônimos, tá, gente? Quando a gente fala de uma prova de concurso de nível mais alto, esses sinônimos aqui também são cobrados. Mas nas provas de nível médio, nível superior, no nível de analista, e nas provas de OAB ou na faculdade, a gente normalmente usa as terminologias de direitos humanos e direitos fundamentais. E, professora, qual seria, então, a grande diferença de um direito humano para um direito fundamental? Na verdade, gente, a gente pode entender direitos humanos e direitos fundamentais como sinônimos. Eles seriam aí coisas que são, na verdade, a mesma coisa, eles têm uma origem comum. O que muda é o tipo de colocação e abordagem que a gente usa. Então, como é que a doutrina chama esses direitos? Quando ele está pensando em relação à soberania dos estados, a relação entre estados, falando de tratados internacionais, por exemplo. Então, quando ele trata de tratados internacionais, de acordos entre países em âmbito nacional, ele é chamado de direitos humanos. Então, plano internacional, caráter supranacional, ou em artigos relacionados à filosofia do direito, que também tem raiz internacional. Então, quando se está falando nessa abordagem, a gente fala de direitos do homem, de direitos humanos, né? E aí é assim que a gente entende. Acontece que a partir do momento que um direito como esse, um direito humano, ele é internalizado em um ordenamento jurídico, ou seja, ele é colocado dentro de uma Constituição. Eu não consigo nem escrever aqui direito, quanto mais desenhar, mas vamos lá. Ele é colocado dentro de uma Constituição que a gente chama de positivada. Então, peguei esse direito humano aqui, ó, e o constituinte daquele país internalizou no ordenamento jurídico. Colocou dentro do texto constitucional, ou seja, positivou. Ao fazer isso, esse direito humano, que é um direito da pessoa, independentemente do local onde ela esteja, passa a ser regulamentado naquele ordenamento jurídico. E ao ser regulamentado naquele ordenamento jurídico, aquele direito que é humano, ele passa a ser também um direito fundamental. Então, aqui, ó, eu tenho um direito humano, que era um direito da pessoa, independentemente do ordenamento jurídico, em qualquer lugar onde ela esteja, e que faz parte aí do plano internacional. E aí, essa pessoa louca que está tentando abrir a nossa porta é o meu filho de 2 anos que está ali do outro lado da porta, né? Então, de vez em quando, isso vai acontecer. A gente vai ver alguém tentando abrir a porta ou pode ouvir um chorinho aí atrás. Vocês já sabem, não se assustem, tá certo? Que ele estava jantando, deve tomar banho agora. No último dia de aula, eu trago ele para vocês verem que ele fica acordado me esperando terminar a aula. Então, vê só. Voltando para cá, direitos humanos, plano internacional, caráter supranacional, filosofia do direito. Quando eu pego esse direito humano e internalizo, coloco dentro de um ordenamento jurídico, ou seja, positivo esse direito, ele faz parte agora do direito constitucional, no plano interno, ele passa a ser chamado de direito fundamental. E aí eu pergunto a vocês se tem alguma dúvida ou se está tudo tranquilo até aqui. Como estamos? Tranquilos? Beleza, então vida que segue. E aí o que é que acontece? É interessante que a gente veja a perspectiva histórico-evolutiva desses direitos. Ou seja, vamos começar sobre as gerações e dimensões desses direitos fundamentais. Preste atenção, o nosso curso aqui, ele é um curso de direito constitucional. E é um curso de direito constitucional objetivo. Então, não é aqui da nossa seara discorrer sobre toda a história de desenvolvimento desses direitos. É interessante que a gente saiba onde foi o embrião,
E como é que funciona de forma esquematizada essas gerações ou dimensões. Então, veja, os direitos fundamentais, eles o embrião deles começa a existir desde lá da Grécia Antiga, né, nas cidades-estado e na Roma. Então, é uma coisa bem antiga. Eles foram validados, começaram a ganhar corpo com o cristianismo, com aquela história, né, que o homem era a representação de Deus da terra, era a cópia de Deus e todos eram iguais. Então, começa a surgir algo nesse sentido. Mas eles realmente começam a ser positivados, ou seja, escritos, né, postos em constituições escritas, lá na época da Revolução Francesa. E aí, há muitas críticas a esse recorte que a gente estuda, das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Por quê? Deixa eu até descompartilhar aqui, vocês olharem para mim. Okay, eu fico olhando se tem alguma dúvida. Por que isso acontece? As pessoas criticam essa teoria. Porque muitos desses direitos, de segunda geração, por exemplo, nasceram junto com os de primeira. Às vezes é direitos de terceira. Então, essa linha do tempo que a gente estuda, ela aconteceu, de fato, na Europa. A gente pode fechar ali na França, né? Inglaterra por ali. Em outros locais do mundo, a gente teve direitos que nasceram, direitos sociais junto com os direitos de primeira geração, só que esse estudo que a gente faz dessa geração de dimensões, que a gente vai explicar daqui a pouco, fica didático de compreender e faz com que o aluno realmente consiga entender, né, uma linha temporal de desenvolvimento desses direitos. Então, se convenciona a estudar dessa forma e é assim que as bancas cobram. Então, é interessante, sim, que a gente aprenda como funciona essas dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Então, voltando a compartilhar a nossa tela, voltando aos nossos slides, já que não temos dúvidas, o que é que acontece por aqui? Vê só. O que seriam gerações ou dimensões dos direitos fundamentais? São períodos da nossa história onde houve um desenvolvimento e uma positivação desses direitos. O que é positivar? É colocar dentro de uma Constituição escrita. E aí, antigamente, né, eles chamavam só de geração. Mas essa nomenclatura recebeu muitas críticas, por quê? Porque quando a gente fala de geração e quando se pula de uma geração para outra, a sensação que se dá é que se abandona aqueles direitos conquistados nessa geração e aí agora esses são os novos direitos. E não é isso que acontece na prática. Na prática, ocorre um acúmulo. A gente primeiro conquistou os direitos individuais, depois os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos de categorias de grupos, e por fim, né, de acordo com essa cronologia que a gente vai estudar, foram somados aos nossos direitos os direitos de terceira geração ou dimensão, que são os direitos transindividuais. Então, como é que isso surge nessa Europa e nessa linha temporal? O início disso aqui, né, a gente tem lá a Magna Carta Libertatis, lá da Inglaterra, que foi um pacto entre o rei João Sem Terra e os nobres daquele estado, que começa-se sim a escrever alguns desses direitos. Eles começam a falar aí de habeas corpus, de liberdades, mas isso explodiu realmente, né? Esses direitos eles ganharam corpo com a Revolução Francesa e também a Revolução Americana, tá, gente? Aqui eu menciono a Revolução Francesa, mas a Revolução Americana ela também teve uma influência nisso em paralelo. Perceba que eram situações que aconteciam em paralelo em locais diferentes. Mas a Revolução Francesa ela conseguiu universalizar esses direitos, levar ao mundo, como a gente sabe, nessa época de absolutismo e de modificação de Estado absolutista para Estado democrático, as coisas começam pela Europa, de fato. E na França a gente tinha essas ideias de liberdade. Então, essa Revolução Francesa, essas ideias liberais, elas começam a se propagar. E se a gente pensar no contexto histórico, né, o que é que a gente tinha antes da Revolução Francesa, lá no século XVIII, por exemplo? Eu passei aqui sem querer. A gente tinha uma realidade de sistema feudal. O sistema feudal, na verdade, em crise. Então, perceba, o que é que acontecia lá nas monarquias europeias, por exemplo? Tínhamos a situação de um rei, que era absoluto, a representação de Deus na Terra, onde ele era o proprietário de tudo e cobrador de impostos, e uma situação onde tinha os senhores feudais, né, que faziam uso daquelas terras e meio que exploravam ali os trabalhadores rurais daquela época. Ok, acontece que esse sistema ele começa a entrar em crise. Essa monarquia, que era uma monarquia que realmente era muito gastadeira, né, que tinha cortes imensas, ela era muito cara, muito difícil de se sustentar. E a gente começa a ter uma classe que foi justamente o berço do iluminismo, né, onde começaram a se desenvolver essas ideias iluministas, de pessoas que eram chamadas burgueses. E esses burgueses começaram a se desenvolver, começaram a crescer economicamente e começaram, de certa forma, a
bancar o Estado e a querer mais poder. Eu sempre brinco em sala, né? O que é que adianta você pagar se você não pode mandar? Então, essas pessoas que eram oprimidas pelo Estado, que era um Estado absolutista, né, que era imposta à vontade do rei, começam a se incomodar com essa situação. Começam, na verdade, a se sufocar, né? Pronto, aquele colar, pronto, a coleira. O rei botou aqui uma coleira em mim e eu não aguento mais. Eu preciso me libertar disso aqui. Então, eu preciso que o Estado ele pare de intervir na minha vida para que, sim, eu possa ter liberdade para fazer o que eu quiser e pensar o que eu quiser. Eu quero, por exemplo, ter a religião que eu quiser sem ser levado à Inquisição ou ser queimado na fogueira porque sou eu uma bruxa ou ser morta enforcada, por exemplo. Eu quero poder falar o que eu penso, sem que e poder falar do rei, inclusive, sem que seja preso ou decepado por conta disso. E eu quero mais, eu quero poder intervir na condução dessa coisa pública, porque se eu sou parte desse Estado e se eu sou parte das pessoas que contribuem, que bancam esse Estado, eu quero ter representação, eu quero ter o poder de dizer como é que eu acho que esse Estado deve ser. Então, é mais ou menos nesse contexto, né, de transição entre o Estado absolutista e o Estado democrático, logo aí, em meados de Revolução Francesa e Iluminismo, que surge o Estado liberal. E aqui essa tabelinha que eu sempre trago em sala de aula, ela é uma tabelinha boa, por quê? Porque as coisas que estão destacadas aí são coisas que aparecem em questões. Tá? Então, eu gosto de separar essa tabelinha, porque essas palavras que estão aí são palavras-chave que aparecem nas questões. Então, é interessante ter essa noção. Então, o Estado liberal, ele exigia prestações estatais negativas. Como assim negativas? Um não fazer do Estado, que eu sempre brinco em sala de aula, o Estado fica na tua e me deixa em paz. Tipo assim, eu quero poder justamente falar o que eu quero, sem ser punido por isso, sem que o Estado intervenha e me oprima. Eu quero ter a religião que eu quero, sem que o Estado me obrigue a ter a religião dele. Então fica aí, me deixa em paz, que eu vou aqui, ó, fazer o que eu bem quiser e vou usufruir da minha liberdade. Perceba, eu, indivíduo, direitos individuais. Então, isso é muito importante, né? A gente lembre que esses direitos de primeira geração são direitos do homem único, direitos individuais, e que pregam o não fazer do Estado, uma atuação negativa do Estado fica na tua e me deixa viver. Então, vê só, aqui quais são os direitos? Eu falo em direitos civis e direitos políticos, como eu mencionei para vocês. As famosas liberdades clássicas. A gente viu, né, que os direitos e garantias fundamentais também podem ser reconhecidos como liberdades públicas. E as clássicas são justamente esses direitos de primeira geração ou dimensão, que tem como lema aqui dessa geração, né, a liberdade. E se você perceber que se você juntar aqui liberdade, igualdade e fraternidade é justamente a bandeirinha, né, que estava aqui, liberté, igualité, fraternité, o lema da Revolução Francesa. Né? Os franceses, eles realmente são pessoas de vanguarda em relação à, né, à política. Eles realmente são pessoas à frente, eles têm a mente mais aberta politicamente e as revoluções normalmente começam por lá. Então, vê só, quais seriam os exemplos desses direitos aqui? Eu tenho aqui direito à vida, ou seja, eu quero poder viver sem interferência estatal no meu modo de vida e sem que o Estado possa, por exemplo, me dar uma pena de morte para eu discordar de alguma coisa. Liberdade, direito à propriedade. Eu gosto de fazer o recorte aqui de quando a família real chegou ao Brasil, que chegou ao Rio de Janeiro e as pessoas proprietárias das melhores casas tiveram, por exemplo, que se retirar das suas casas para que aquela corte fosse alojada nessas melhores casas. Então, as pessoas não podiam dispor de sua propriedade porque tudo era de quem? Exato, do rei. Então, a liberdade de expressão, como a gente já comentou, participação política, religiosa, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de reunião, o voto, o devido processo legal, entre tantos outros direitos. Então, os direitos de primeira geração são direitos individuais que levam essa liberdade e o não fazer do Estado associado. Pergunto a vocês. Alguém tem alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Posso continuar? Como estamos? E aí? Tudo certo? Pois bem, então vamos seguir caminhando na nossa história e chegarmos agora aonde? Tranquilo, Ica está tranquilo, Evelyn está tudo certo, então vamos lá. A gente vai caminhar agora para onde? Caminharemos para a nossa segunda geração. Olha só, o surgimento desses direitos
foi algo muito importante. Ele realmente trouxe ao indivíduo esse poder de liberdade, essa libertação e essa capacidade aí, justamente de quê? De poder viver a sua vida sem essa intervenção estatal. Acontece que o tempo passou um pouco, né? E ainda na Europa, a gente vive agora o boom de quem? Da Revolução Industrial. E nessa situação de Revolução Industrial, o que é que acontece? Alguns desses burgueses aqui da época da Revolução Francesa prosperaram, se desenvolveram e viraram a classe social dominante. Perceba que aqui eu não tenho mais o domínio do rei. É quem o domínio aqui é econômico é dos industriais. E aí eu tenho grandes fábricas, então é fumaça, é aquela situação de muita gente trabalhando, mas é uma situação de grande desigualdade, de injustiça social. Por quê? Porque, embora eu tenha uma classe que está muito bem obrigada, onde seus filhos podem estudar nas melhores universidades pagas, podem viajar, desfrutar de lazer, saúde e médico particular, em contrapartida, eu tenho uma outra classe social. Perceba que agora é uma classe social específica, tá vendo? Eu consigo delimitar quem são essas pessoas. E essa outra classe social, ela realmente é uma classe social que a gente chama de hipossuficiente. Professora, e o que é ser hipossuficiente? É a classe social fragilizada da relação. A gente sabe que naquela época de Revolução Industrial não existia EPI, não tinha equipamento de produção individual, que não tinha jornada de trabalho delimitada e com leis trabalhistas que a gente tem hoje, né? Então as pessoas trabalhavam muitas horas por dia, não tinham condições de higiene, não tinham dinheiro para pagar médico, não tinham dinheiro para lazer, elas não conseguiam prosperar economicamente abrindo seus próprios negócios. Então era uma vida realmente muito sacrificada, né? Que as pessoas trabalhavam. Se, por exemplo, se machucassem durante o trabalho, elas eram simplesmente dispensadas sem nenhuma contrapartida. E aí, nesse contexto, começam a explodir muitas rebeliões. Muita gente insatisfeita com essas condições de trabalho, né? A gente vem aqui, esses direitos aqui começam também logo após aí a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Nesse sentido, começa então a previsão de outro tipo de direito, de direitos de uma categoria específica, que eram direitos que gera agora um Estado social. E esse Estado social, ele vem no sentido de equilibrar as relações. Então, eu tenho duas categorias, isso aqui é a tentativa de desenhar uma balança, tá, gente? Então, eu tenho duas categorias e a ideia é equilibrar essas relações. Eu acho que essa balança está muito feia, eu vou apagar para não dizerem que eu estou desenhando obscenidades na aula, né? Então, estava horrorosa, estava aparecendo outra coisa, deixa eu falar, né? Então, veja só. Aqui o sentido é o quê? Tem que lembrar que eu estou sendo gravada, né? Vocês estão vendo, quem já foi meu aluno, que eu estou bem mais contida, né? Bem mais contida. Em sala de aula eu falo muito mais asneira. Mas vê só. Então, aqui o objetivo era o quê? Era justamente equilibrar essas relações aí entre as duas classes sociais. Porque a gente tinha, sim, uma relação hipossuficiente, mas era das mesmas condições para quem pode e para quem não pode. Então, surge assim o Estado social, e que exige agora um fazer do Estado, prestações positivas de Estado, faça a sua parte, né? Faça agora aí um hospital público para as pessoas que não têm condição de saúde, faça aí agora uma escola pública para quem não tem condições de pagar essa escola. E aí eu preciso aqui de uma praça para que essas crianças aqui elas consigam brincar, as crianças dessa comunidade. Então veja, fazer do Estado são direitos sociais, econômicos e culturais. Eu queria fazer só uma observação aqui em relação às prestações positivas ao fazer do Estado. Embora os direitos de segunda geração sejam quase que todos exigem prestações positivas no fazer do Estado, a gente tem exemplos de direitos de segunda geração que exigem prestação negativa do Estado. E professora, por exemplo, o direito de greve. Tá? O direito de greve ele exige que o Estado fique na dele, que ele não se meta, percebe? Mas seria sim um direito de segunda geração. Então, embora aqui a maioria sejam prestações positivas, eu não posso dizer que são todos os direitos de segunda geração que exigem prestações positivas do Estado, um fazer estatal. E por que eu estou falando isso? Porque isso de vez em quando aparece em questão, principalmente de concurso de nível mais alto. Então, se ele coloca assim, todos os direitos de segunda geração exigem prestação positiva do Estado, o todos torna a questão equivocada.
Mas se ele falar que os direitos de segunda dimensão, segunda geração, são direitos sociais, econômicos e culturais e tem como característica a exigência de prestação positiva ou um fazer estatal, isso estaria correto. Tá? Então, cuidado só com todos aí. Pois bem. E aí aqui eu tenho uma situação de igualdade, lembra? De equilibrar a balança. E como exemplos eu tenho aqui o direito à saúde, à educação, à habitação, à alimentação, moradia, previdência social, livre concorrência, valorização e difusão das manifestações culturais e etc. Tá? Então, dentre outros direitos, são esses aí que aparecem na nossa segunda dimensão ou segunda geração dos direitos fundamentais. Até aqui, gente, como estamos? Estamos tranquilos? Está tudo certo? Posso continuar? Posso? Vamos lá. E aí o tempo continua a passar, né? O tempo continua passando e a gente chega agora na nossa terceira geração ou dimensão dos direitos sociais. Perdão, dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Lembrando que a pessoa que está vivendo aqui na segunda dimensão, ela traz consigo todo esse corpo de direitos da primeira também. Então, ela continua tendo direito à vida, à liberdade, e isso é acrescido do direito à saúde, à educação. O mesmo acontece aqui com a terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais, que trata seguir os direitos da modernidade, né? E aí começa-se a pensar no ser humano como um integrante da universalidade do mundo, e não só mais como uma pessoa que faz parte de um estado específico ou que tem direitos específicos. Então, começa aqui a se pensar na humanidade. Isso foi muito por conta das inovações tecnológicas. E as inovações tecnológicas, elas têm o condão, a capacidade de violar direitos não de um indivíduo único, como a gente vê aqui nos direitos liberais, né, nos direitos de primeira geração, no Estado liberal, perdão, ou não de uma categoria específica, mas que tinha o condão aí de violar direitos de toda a humanidade. A evolução tecnológica trouxe o advento da bomba atômica, trouxe questão de degradação ambiental, meio ambiente. Então, nesse contexto, surge agora o Estado coletivo, que também exige prestações estatais positivas, que os direitos agora são coletivos no sentido de serem transindividuais. Quase não estou conseguindo escrever, peraí. Já abreviado, assim, transindividuais. E o que é isso, professora? São direitos que não fazem parte de uma categoria específica, que não é de uma pessoa só e nem é de um grupo específico. São direitos que são de todo mundo e que são indivisíveis. Então, a gente não consegue dizer exatamente de quem é esse direito, mas é um direito de toda a humanidade, é direito de todo mundo. Então, quando eu olho aqui os exemplos, fica claro para a gente entender. Eu estou falando aqui, por exemplo, do meio ambiente, da qualidade de vida, da paz, do progresso, do desenvolvimento, da autodeterminação dos povos, do direito à informação. Então, veja só, são direitos aí que são direitos que transcendem um único indivíduo ou um grupo específico de pessoas. São direitos realmente de todos nós. Então, essa terceira dimensão ela está muito ligada ao princípio da universalidade. E aí, este foi o recorte feito. E os estudiosos eles continuaram, né, a pensar, continuaram a desenvolver teorias, e há quem diga que exista uma quarta, uma quinta, até uma sexta geração desses direitos. Então, eu trouxe aqui alguns dizeres dessas gerações para que a gente possa debater um pouquinho elas. Então, veja só, isso aqui não é consenso. Alguns autores importantes pensam dessa forma, é interessante a gente saber que eles existem, mas que nas nossas provas de fato eles cobram muito mais, né, até a terceira geração de dimensão. Se você for pensar em OAB só cobra isso aqui. Primeira, segunda ou terceira dimensão. As provas de concurso, que a maioria de vocês, que são os meus alunos, fazem, também circulam muito mais entre primeira, segunda e terceira dimensão, mas é interessante que a gente saiba que existe aí a quarta, a quinta e a sexta geração, ou dimensão, né, de acordo com alguns autores. Então, perceba aqui que o Paulo Bonavides, por exemplo, ele fala que a quarta geração seria da globalização política, da globalização dos direitos fundamentais. Então, aqui ele está falando da democracia direta. Então, esse direito à democracia que ele menciona aqui seria a democracia direta.
que é o que está muito em voga a gente comentar, a gente falar, né, sobre democracia, percebe que se comenta sobre a democracia do Brasil, sobre a democracia dos Estados Unidos, sobre a democracia de todo canto. Então, dessa participação popular e dessa representação na política, o direito à informação e ao pluralismo, como a gente já viu, é a diversidade ideológica. Então, segundo Paulo Bonavides, esses direitos estariam aí incluídos dentro da quarta geração. Já no Alberto Bobbio, por exemplo, ele fala que a quarta geração ela seria muito mais o direito da engenharia genética, direito de pesquisas biológicas, de coisas que podiam, né, impactar diretamente, né, no desenvolvimento genético do ser humano, então, que é pesquisa com célula-tronco, esse tipo de coisa. Aí, quando a gente fala aqui da quinta geração, ainda Paulo Bonavides, ele pega, retira a paz mundial lá da terceira geração, ele fala que isso aqui é um direito realmente muito importante, que ele é um supremo direito da humanidade e que a existência da humanidade está condicionada à existência da paz mundial. Então, ele diz que esse direito ele é tão importante que ele sozinho aqui preencheria a quinta geração. Aí, se você vê José Alceu de Oliveira Júnior e Antônio Volkmer, eles falam que seriam os direitos da sociedade tecnológica, do cyberespaço, da internet e da realidade virtual. Então, percebam que os novos direitos eles realmente estão ligados aí à tecnologia. Quando eu falo aqui do José Adécio Sampaio, ele fala que é o dever de cuidado, amor e respeito com todas as formas de vida e a defesa contra geradores de preconceitos. Então, veja que coisa de vanguarda. Aqueles direitos que muita gente, por exemplo, que gosta de animais preza, né? Dizer assim, de por que não se torna um fato tipo, por exemplo, matar bichos, e aí tem muita gente que acha que quando matam um animal de estimação, a pessoa cometeu homicídio também. Então, veja que como isso está tão na cabeça das pessoas, né? Então, alguns autores, eles também pensam dessa forma. Então, o amor e o respeito a todas as formas de vida, segundo José Adécio, seriam aí os direitos da quinta geração. E aí, a sexta geração, de acordo com o Zumar Fachin e Deise Marcelino, seria da água potável, que a água potável é um bem tão importante para a nossa vida. A gente vê, por exemplo, que a gente vive hoje uma situação de pandemia, e a gente tem comunidades quilombolas aqui no interior de Pernambuco, e nem as quilombolas, eu acho que até comunidades rurais, que não têm acesso à água, quanto mais a álcool em gel. Então, é algo realmente que é primordial para o desenvolvimento da vida das pessoas, né? As pessoas terem aqui o acesso e poderem ter direito à água potável. Mas se a gente observar, gente, esses direitos todos que estão mencionados aqui, na quarta, na quinta e na sexta geração, seriam desdobramentos daquelas três primeiras gerações. E é por esse motivo, e pelo fato de não haver consenso, né, serem todos autores renomados, não haver ainda consenso, que de fato as provas de concurso elas se limitam mais a cobrar essa primeira, segunda e terceira geração, a não ser as provas de nível mais alto, que pedem autores específicos, e eles mencionam quais são os autores que eles vão querer, e é interessante que você tenha essa noção que existem aí as outras gerações. E aí eu pergunto a vocês, como é que estamos? Se está tudo bem, se eu posso seguir, se está tudo certo. Posso? Todo mundo tímido, ninguém fala comigo? Simbora, vamos seguir então. Vou ver aqui, tudo ok, tudo certo? Então vamos lá. Compartilhar a nossa tela novamente. E aí agora eu trago o conceito. E o que seria, então, um direito ou uma garantia fundamental? Porque veja só, que a gente aqui viu o que era a teoria dele, né, que era o conjunto de noções, ideias e classificações, distinções relativas à disciplina do direito constitucional dos direitos fundamentais, que visa a proteção da dignidade da pessoa humana. A gente viu como é que eles eram conhecidos, como é que eles eram chamados, a diferença de perspectiva no que é um direito humano para um direito fundamental, que embora, por exemplo, o direito à vida é um direito humano também, mas ele foi positivado, então ele se tornou um direito fundamental no nosso Estado. A gente viu a evolução histórica partindo mais das gerações e dimensões, claro que eu não vi toda a história, porque senão seria uma aula só para isso. E aí, agora é interessante a gente entender o que são. Então, o que são esses direitos e garantias fundamentais? A gente sabe, né, que um direito é um bem que faz parte do nosso corpo jurídico. Então isso aqui seria os nossos direitos e garantias fundamentais. Então, veja só o que é que eu trouxe aqui. Eles formam o centro mais valioso dos direitos. Constitui um conjunto de direitos e garantias, é interessante mencionar isso aqui, a gente vai ver já já a diferença de direito para garantia, que tem por finalidade básica
o respeito de quem? Da dignidade. E que dignidade é essa, gente? A dignidade humana, como a gente viu, né? Por meio de proteção contra o abuso do poder do Estado. Então, realmente, o núcleo dos direitos fundamentais, ele serve para quê? Para viabilizar a dignidade humana, ou seja, para que a pessoa tenha condições mínimas de vida, e também ele atua no sentido de quê? De limitar a atuação do Estado. Aí a gente vai ver muito que quem permite essa dignidade humana são os direitos e quem atua nessa limitação estatal são as garantias. E o estabelecimento de condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade humana. Então, veja só, isso aqui é um conceito genérico, mas a gente vai ver que, quando for falar de destinatários desses direitos e garantias fundamentais, que não é só pessoa humana que é titular, não. É meio estranho o que eu estou falando, mas a gente vai ver mais para frente que pessoa jurídica também faz jus a esses direitos. Tá? Então, só colocar vocês aqui, que eu gosto da aula olhando. Então, passar aqui. E aí, quem são esses direitos? Né? Quais são os direitos que a gente vai estudar? Na verdade, o nosso módulo de aulas é esse aqui. Só que eu aproveitei para tratar do título primeiro e a trazer essa introdução para a gente, porque é interessante. Mas os direitos e deveres individuais e coletivos estão no artigo 5º, embora o Supremo já entenda que eles não estão adstritos ao artigo 5º, eles estão aí espalhados pelo texto constitucional. Lá na parte de ordem social e econômica tem mais desses direitos. Né? Temos aí direitos sociais, que estão entre o artigo 6º e o artigo 11º, os direitos de nacionalidade, que estão nos artigos 12 e 13, os direitos políticos, que estão no artigo 14 ao 16, e sim os partidos políticos, artigo 17, que também faz parte desse rol. Então, esse é o objetivo do nosso curso. A partir da próxima aula, é sobre isso aí que a gente vai tratar. E aí, como eu disse a vocês, tratando aí, né, da diferença dos direitos e garantias fundamentais. Então, quando eu trato aí de direitos e garantias fundamentais, os direitos, eles são aqueles disposições que são disposições declaratórias. Já está escrito aqui, ó, disposições declaratórias. São eles que te conferem esse direito, que vão viabilizar aí a tua dignidade humana. Então, são disposições declaratórias que imprimem a existência legal aos direitos. Então, o direito existe, né, porque ele está previsto com forma de direito. Então, ele é principal. Ele vai te conferir um bem, um poder e uma vantagem. Eles deslocam alguma coisa para o teu patrimônio público. Então, você tem direito à vida é um direito, é principal. E para que serve a garantia? A garantia, ela serve, como eu tinha dito a vocês, para limitar a atuação do Estado. Então, ela serve aqui como um limite. E, ao ser um limite, ela termina por proteger ou por restabelecer um direito previsto, um direito estabelecido. Então, perceba, são disposições assecuratórias em defesa dos direitos e limitam o poder do Estado. São acessórias, já estava escrito aqui também. São acessórias e visam proteger ou reparar os direitos declarados. Professora, veja, ficou interessante aí essa sua planilhazinha, mas eu não consegui muito entender a diferença, não. É só a gente pensar no seguinte, quando eu falo de inviabilidade de domicílio, para vocês podem falar comigo agora, para vocês, a inviabilidade de domicílio, gente, é um direito ou uma garantia? O que é que vocês acham? E aí? Já todo mundo tímido, é? Eu acho que é uma garantia, não é? É uma garantia, exatamente. E é uma garantia quê? É para proteger a privacidade da pessoa. Perfeito. Muita gente acha que é a propriedade. Mas veja se não é um limite. O Estado, ele pode entrar na tua casa em qualquer horário? Não. Principalmente à noite. A gente vai ver lá no artigo 5º, inviolabilidade do domicílio, e a gente vai ver que na sua casa, salvo as exceções, só pode entrar com sua autorização. Então, perceba, é justamente impondo um limite e garantindo esse direito que é o principal. Então, se o direito de privacidade ele existe, ele precisa de algo que limite a sua atuação do Estado no sentido de protegê-lo. Então,
a inviolabilidade do domicílio ela seria uma garantia e a privacidade seria o direito. A privacidade é o principal, a garantia só existe porque existe o principal. Ela é assecuratória, ela é secundária. Fica mais claro agora, gente? Então, voltando aqui. Então, vê só. Como eu tinha dito a vocês, os direitos são disposições declaratórias, imprimir e legal os direitos, são os principais, vai te conferir um bem, um poder, uma vantagem que vai ser incorporada no teu patrimônio público. Já as garantias, o que é que seriam aqui? São disposições assecuratórias, né, que divisam aí defender os direitos e limitar a atuação do Estado, limitar o poder. São acessórias, elas só existem porque existem as principais e visam proteger ou reparar os direitos declarados. E aí essas garantias elas podem ser divididas em dois tipos, as garantias gerais e as garantias específicas. Quando eu falo aqui das garantias gerais, né, são os princípios espalhados no artigo 5º da Constituição, por exemplo, que podem estar implícitos ou explícitos, alguns são apenas subentendidos, mas que garantem que não irá ocorrer o abuso de poder. Então, se a gente começar a raciocinar, a gente vai ver, deixa eu só pegar esse exemplo aqui do 37. Artigo 5º, 37, deixa eu ver se eu coloquei isso. 37. Não era nem esse que eu ia colocar. Mas vê só, vou até fazer porque quando eu vi 37 aqui, eu me liguei que isso aqui estava errado. Corta aí. Quando a gente fala, por exemplo, do direito à religião, né? Quando a gente vai estudar lá a parte do Estado laico, a gente vê na nossa Constituição, que eu não vou procurar agora, não, senão a gente vai perder tempo, mas a gente vê lá na nossa Constituição, por exemplo, que a gente tem liberdade de culto. Então, veja que o Estado ser laico, você poder escolher qual é a sua religião, você tem justamente o direito a escolher a religião que você quiser. Mas o próprio inciso fala que compete ao Estado a proteção dos cultos e liturgias. Então, eu tenho direito e garantia dentro do mesmo inciso. Então, a gente tem várias garantias, como a gente acabou de ver, inviolabilidade do domicílio, a gente pode falar de inviolabilidade de correspondência, dentre tantas outras. Então, essas seriam as garantias fundamentais gerais, que são esses incisos que estão previstos aí pelo artigo 5º, tá? E que existem, inclusive, garantias que nem são fundamentais, são tidas como garantias instrumentais, que não estão no texto da Constituição propriamente dito, mas que visam viabilizar e garantir esses direitos. E, além dessas garantias gerais, a gente tem também garantias fundamentais específicas, que são conhecidas como os remédios constitucionais, que são aquelas ações constitucionais, as judiciais, e as administrativas, que é o direito de certidão e o direito de petição. Que eu sempre brinco em sala de aula, que eu falo que isso aqui são garantias supersônicas, porque elas são garantias que elas vão te auxiliar a restabelecer aqui os teus direitos e até tuas outras garantias, né? Eu gosto muito de falar sobre essas administrativas. O direito de certidão e de petição são bons exemplos, porque isso fica bem claro quando a gente lê o inciso. Deixa eu só abrir aqui também o 34. Aqui, ele fala aqui, ó. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E ver o de certidão como isso fica claro. E a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, perceba que aqui ele não menciona exatamente qual é o direito que ele está garantindo. Por quê? Porque essa é uma garantia ampla, que ela vai garantir os outros direitos e até as outras garantias. Se alguém estiver precisando esclarecer uma situação de interesse pessoal, ou seja, tiver algum direito violado e que ela precise de um documento para comprovar isso, ela pode fazer jus a essa garantia. Então, tá aí as garantias fundamentais gerais e específicas. A administrativa são o direito de certidão e petição, e as judiciais, os remédios fundamentais, também conhecidos como remédios constitucionais pela doutrina. Não se preocupem, porque nas aulas dos incisos, né, dos direitos de espécie, a gente vai ver inciso por inciso, a gente vai ver o artigo 5º inteiro, e a gente vai tratar disso aqui. E aí a gente vem falar um pouquinho das características desses direitos fundamentais, né? Interessante a gente conversar aí um pouquinho sobre eles. Então, veja só, quando a gente fala aqui, ó, a gente tem aqui algumas características dos direitos e garantias fundamentais,
que é interessante a gente mencionar. Então, a gente fala, por exemplo, né, eu sempre gosto de começar por aqui, ó, que eles são imprescritíveis. O que significa dizer é que esse direito ele não se acaba, ele não se esvai no tempo. Né? Então, ele não vai acabar. Então, se eu tenho um direito fundamental, interessante também a gente falar, gente, que essas características aqui são gerais, mas que às vezes elas não se adequam a todos os direitos, né? São características no geral que vão abranger a maioria dos direitos, mas um ou outro, por exemplo, o direito à vida ele acaba, a gente morre, né? Mas os direitos em geral eles são imprescritíveis. Então, assim, se eu compro uma casa, a casa é minha e ela não vai prescrever esse direito. Então, o direito de propriedade ele não seria, por exemplo, um direito imprescritível. Quando eu digo, por exemplo, eles são inalienáveis ou indisponíveis, é que eu não posso vender esses direitos, né? Na verdade, eu posso até deixar de utilizá-los por um tempo, mas eu não posso vender os meus direitos. Então, eu não posso dizer assim, ó, a partir de agora a minha vida é sua, me dê o dinheiro e eu vou virar sua escrava. Não, esse tipo de coisa não acontece. Né? Então, quando eu falo que eles são irrenunciáveis, eu sempre gosto de dar o exemplo do suicídio. Por que quando uma pessoa ela vai tentar se matar, isso é detectado, chama os bombeiros ou alguém para auxiliar? Porque a pessoa ela não pode renunciar aos seus direitos, ela não pode dizer assim, eu não quero mais esse direito. Quando eu falo aqui que esses direitos eles são anuláveis ou concorrentes, né? É que a gente pode aqui utilizar mais de um direito ao mesmo tempo, mas ele pode interagir com o outro no sentido de contrapor. O que é que vai acontecer nesse sentido? O magistrado ele vai ter que pesar esses direitos para saber qual deles vai ser utilizado naquele momento. Então, eles concorrem às vezes, mas ele não poderia ir, como é que eu posso dizer? É porque essa expressão anulável confunde a gente um pouco. Ele não poderia anular o outro, mas deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo melhor. Quando eu digo que eles concorrem, é quando o direito de uma pessoa ela entra em choque com o direito da outra, ela não tem o condão de eliminar o direito da outra, mas o juiz, ao fazer o balanço, ele vai ver qual direito naquele momento irá se sobrepor. Quando eu falo que os direitos eles são universais, é porque eles são direitos de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, qualquer indivíduo faz jus a esses direitos. Quando eu digo que eles são históricos, eu estou falando o quê? Eu estou falando que esses direitos eles evoluíram com o tempo. Então, a gente acabou de ver aqui toda a história das gerações desses direitos fundamentais. Então, eles vão acompanhando a sociedade e evoluindo junto com ela. Quando eu falo que eles são interdependentes, é porque a gente tem aí um corpo de direitos fundamentais e que podem ser aí utilizados juntos, né, em conjunto. E quando eu falo que eles são indivisíveis, é mais ou menos parecido. A gente tem aí essa carteira desses direitos, né, e que, por exemplo, quando um jornalista ele faz, por exemplo, uma entrevista, ele pode discorrer sobre aquilo e no final dar a opinião dele. Então, assim, ele está ao mesmo tempo, o direito de informação está sendo utilizado junto com o direito de opinião. Então, eles fazem parte do mesmo contexto de um corpo de direitos. E aí, o que é interessante para a gente, né? O que é interessante, o que cai bastante em prova, é uma das características que é a característica da relatividade. É a gente falar que esses direitos fundamentais, eles não são absolutos, né? Que não há hierarquia entre eles, como eu tinha mencionado no slide passado. Então, o que é que acontece? Se um direito colidir com o outro, tem um exemplo que eu acho muito interessante, que eu vi acontecer, que foi uma artista plástica, que ela resolveu repaginar. Eu até já mostrei em sala de aula a imagem disso. Ela resolveu dar uma repaginada, porque aqui, como a gente está gravando, eu não vou mostrar a imagem por conta de direitos autorais, esse tipo de coisa. Mas ela resolveu em sala de aula, ela resolveu dar uma repaginada nos santos católicos. E aí ela fez uma pintura nesses santos e colocou personagens. Então, se você olhar lá, tinha Malévola, tinha o Batman, tinha personagens ela fez São Tomás de Aquino, vestido de máscara, e aí ela fez Nossa Senhora da Conceição, sei lá, vestida de Supergirl, enfim. E aí ela foi repaginando. E a Igreja Católica não gostou. As pessoas que são católicas sentiram a sua fé ofendida. Então, perceba, eu tenho um conflito aí de direitos fundamentais. Eu tenho a liberdade artística conflitando com a liberdade religiosa e com a proteção aos cultos e liturgias. E aí, quando o juiz ele vai aí analisar, porque quem vai fazer essa análise
é o juiz, é o magistrado. E quando ele vai fazer essa análise, ele precisa pesar e colocar na balança, porque nenhum direito é absoluto, e o direito de um termina quando começa do outro. Para fazer esse balanço, para tentar, numa decisão, não permitir que um direito sobreponha ao outro, mas vai observar aquele caso concreto para saber qual o direito que vai ficar mais em evidência do que o outro. Então, um direito, ele não teria o condão de anular o outro, ele não poderia excluir o outro, acabar com o outro, eliminar o outro. Mas, em situações, um pode ficar em mais evidência do que o outro, quem vai dizer isso é o juiz. Então, eu me lembro que na liminar, o juiz ele proibiu que essa artista plástica ela veiculasse, vendesse essas imagens. Mas depois essa liminar ela foi derrubada e que ela pode hoje, sim, vender a sua arte. Mas perceba, tem vários exemplos, né, de conflito de direitos fundamentais e nunca vai acontecer a mesma coisa. Sempre vai ter situações que, em uma situação específica, um direito ganha, e em outra situação, eram os mesmos direitos que estavam conflitando, outra ganha. Tem uma questão de prova que era interessante, uma questão da FGV, que eu me lembrei agora. Que ela era assim, dizia que tinha umas famosas na praia fazendo topless. E um paparazzo viu aquelas famosas na praia fazendo topless, tirou a foto e colocou no jornal. E colocou uma manchete assim, praia convidativa no verão. E aí a questão tratava justamente dessa ausência de hierarquia, né, dessa relatividade desses direitos. E a questão perguntava assim, e aí diz que as artistas elas não gostaram da foto e judicializaram a questão. E elas perguntavam, a questão perguntava o que é que deveria acontecer. Aí dizia assim na letra A, o jornalista precisa pagar indenização aos artistas porque o direito à privacidade sempre é soberano em relação ao direito à liberdade de imprensa. Né? O direito à liberdade de expressão sempre é soberano em relação ao direito de privacidade. E o que a gente sabe é que não existe esse sempre. O que é que vai ser analisado? Vai ser analisado o caso concreto. Então, ao analisar aquele caso concreto, o juiz ele vai resolver, naquela situação em contendo, qual será o direito que vai se sobrepor em relação ao outro, mas não eliminar o outro. Por quê? Qual é o princípio, o propósito desse princípio aqui da concordância prática ou da harmonização, que é o que o juiz tenta fazer. Ele visa evitar o sacrifício total de um bem jurídico em prol de outro de mesma hierarquia. Então, esse aqui, né, das características dos direitos fundamentais, essa relatividade é aquela que mais cai em prova e quando cai, eles cobram em relação a esse princípio da concordância prática ou da harmonização. Até aqui tranquilo, gente? Posso seguir? E aí a gente vem conversar um pouco sobre outro ponto, em relação à dimensão objetiva e à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Porque quando a gente pensa no direito fundamental, a gente normalmente pensa no direito do sujeito. Como assim, professora? Vê só. Eu tenho direito à vida. Significa dizer que eu tenho direito a uma vida minimamente digna, que o Estado não pode intervir, não pode, por exemplo, me condenar a uma pena de morte, que eu tenho que ter condições mínimas de vida. Ok, isso diz respeito a uma pessoa, a um sujeito. Só que além dessa dimensão subjetiva, que é a dimensão clássica, é aquilo que a gente entende por direito, existe uma outra dimensão, uma outra acepção, que é a dimensão objetiva. E o que é isso aqui? É que os direitos fundamentais, além de serem inerentes do sujeito, do cidadão, eles servem de guia, de diretriz para a atuação dos três poderes. Significa dizer que os direitos fundamentais também irão atuar no sentido de guiar a atuação do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Como assim, professora? Significa dizer que quando o poder legislativo ele vai trabalhar e ele vai, por exemplo, legislar e ele vai fazer uma lei,
ele precisa fazer uma lei que respeite o que dizem quem? Os direitos fundamentais. Ele vai ter que fazer uma lei que respeite essas diretrizes dessa dimensão objetiva. Então, ele não pode, por exemplo, fazer uma lei que desrespeite a Constituição e que descreva como é que será a pena de morte no Brasil, porque não há pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Então, ele não pode, por exemplo, fazer uma lei nova dizendo que uma pessoa que cometeu terrorismo, ela será condenada à pena de morte. Isso não pode acontecer. O Poder Executivo, quando ele vai fazer as políticas públicas, quando ele vai administrar, ele também precisa levar em consideração o que dizem os direitos fundamentais. Então, como é que ele vai eleger as prioridades públicas? Como é que ele vai eleger em que setor ele vai atuar? Ele vai ter que observar onde é que os direitos fundamentais estão sendo mais lesados ou onde é que ele pode realmente abranger mais os direitos fundamentais. Assim como o Poder Judiciário, né? Quando ele vai julgar, os julgados, eles precisam levar em consideração o que preceitua os direitos fundamentais. Ele não pode lesar os direitos fundamentais para decidir alguma coisa. Então, além de expressar direitos do sujeito, do cidadão, ele também serve de parâmetro e diretriz para a atuação desses três poderes. Então, perceba, a dimensão subjetiva, ela corresponde ao quê? Corresponde à função tradicional desses direitos, entendidos como direitos subjetivos, direitos do ser humano, direitos das pessoas. Já a dimensão objetiva diz que também constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia em todo ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativo, judiciário e executivo. Gente, é dessa dimensão objetiva que surge algo conhecido como efeito irradiante. Professora, o que danado então seria esse efeito irradiante? É que essas diretrizes, elas transbordam da Constituição e elas atingem não só a atuação, né, como também a atuação dos outros poderes. Então, a gente vê a marca da Constituição em várias legislações, por exemplo. Se a gente for ler o Código de Processo Civil, os 12 primeiros artigos são princípios constitucionais. Quando o professor de penal ele vai falar dos princípios penais, ele abre o artigo 5º e fala da Constituição também. Por quê? Porque a atuação do legislativo, a atuação do legislador, ela é permeada por quem? Quem é que irradia, quem é que transborda a Constituição e chega lá, como diretriz? Por esses direitos fundamentais. As políticas públicas, quando, por exemplo, o chefe do executivo ele resolve que precisa construir um presídio novo. Por que ele vai fazer isso? Um hospital novo. Porque ele está vendo que existe algum direito fundamental que está lesado naquela situação. Então, o Poder Judiciário, quando ele vai fazer esse balanço aqui, que a gente acabou de ver, essa ponderação, tem que levar em consideração o quê? Também esses direitos fundamentais. Então, esse efeito irradiante, ele é uma consequência dessa dimensão objetiva, desses direitos fundamentais realmente transbordarem do texto constitucional e influenciarem diretamente a atuação dos poderes e dos serviços públicos. E aí, decorrente, deixa eu só ver se alguém está com dúvida. Eu estou falando, me empolguei aqui, achei que estava gravando aula. E aí, gente, como é que a gente está até aqui? Como estamos? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. É o caso do programa TV da Globo BBB, em que o direito à privacidade é temporariamente abdicado. Exatamente, Evelyn. A pessoa, ela abdicou temporariamente. Então, ela pode deixar de usar o direito, mas ela não pode abrir mão dele completamente. Tá? Então, ela não pode assinar um contrato vitalício, onde ela não vai ter mais privacidade. Feito aquele show de Truman, né, que é um filme que o cara, ele nem sabia, mas assinar um contrato de que a vida dele para sempre vai ser violada. Mas, temporariamente, ele pode abrir mão. Temporariamente, mas ele não pode de forma definitiva. Em relação ao que a gente estava tratando agora, que é bem bacana e bem importante, como é que estamos? Está tranquilo? Em relação à dimensão objetiva e dimensão subjetiva. Joia. Vamos continuar. Então, vê só. Dessa dimensão objetiva, a gente tem uma outra situação, que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas antes de chegar nela, é interessante a gente explicar o que seria essa eficácia vertical. Gente, o direito constitucional é um direito público. E por ser direito público, ele permeia, ele disciplina as relações entre Estado e particular. Então, veja só, vou fazer um concurso público. Se eu for fazer um concurso público, eu sou particular
e eu tenho uma relação com o Estado. E nesse concurso público, precisa vigorar o princípio da equidade e da isonomia. Significa dizer o quê? Que eu preciso ter as mesmas condições para todo mundo fazer esse concurso público. E se essas condições elas não forem estabelecidas, essa relação, a gente pode cobrar do Estado que organiza as relações. Então, se disserem assim, olha, a gente vai fazer uma prova de concurso agora, mas só pode fazer esse concurso quem for louro de nascença. Veja, isso é um negócio completamente, que viola completamente a autonomia. E nessa relação aqui vertical entre particular e Estado, isso não pode acontecer. Então, a gente tem o direito de exigir que o Estado ele torne essa relação isonômica. Em contrapartida, o Estado ele exerce sobre nós também um poder de hierarquia. Veja que é o Estado que faz as leis, que a gente precisa obedecer. Então, a gente tem essa relação verticalizada, onde o Estado tem uma hierarquia em relação particular. Existe lá, quando você estuda direito administrativo, a supremacia do interesse público, a indisponibilidade desse interesse. Então, ele manda as ordens para a gente, mas se porventura ele viola algum dos nossos direitos, a gente tem esse poder de cobrar do Estado. Então, o direito constitucional é um ramo do direito público e ele vai disciplinar justamente essas relações entre o Estado e o particular. E quando a gente vê uma relação entre particulares, eu estou saindo do direito constitucional e cheguei aqui no direito civil. Então, as pessoas, né, a pacta sunt servanda, as pessoas têm autonomia, a autonomia das vontades. Então, se eu for fazer um contrato com alguém, a gente vai debater como a gente quer que seja essa relação, e se ficar bom para os dois, a gente segue adiante. Acontece que a gente viu que os direitos fundamentais eles têm esse efeito irradiante, de transbordar da Constituição. E que muitas vezes essas relações aqui, né, elas ficam relações desequilibradas, onde um particular ele pode estar em vantagem em relação ao outro. E essa relação, ao estar desequilibrada, ela pode gerar o quê? Desigualdade social, injustiça social, perdão, o que eu queria dizer. Ela pode gerar injustiça social e ela pode violar a dignidade da pessoa humana, a dignidade de alguém. E é por este motivo que, sim, os direitos fundamentais, por conta desse efeito irradiante, eles podem transbordar e atuar nessas relações no sentido de tentar reequilibrar essa relação. Professora, foi bacana o que você falou, mas eu não entendi. Você pode, por favor, me dar um exemplo? Posso sim. Tem algumas jurisprudências a esse respeito, o Supremo ele já entende, assim, ele comprou essa teoria da eficácia horizontal, onde os direitos fundamentais eles vão realmente disciplinar algumas relações em particulares. Vê só, quando você trabalha em algum lugar, principalmente na situação que a gente vive hoje, está muita gente desempregada. Se a pessoa ela arruma um emprego, ela vai colocar muito questão para o patrão? Não vai. Então, imagine a situação. Tinha uma confecção de lingerie que as pessoas que trabalhavam nessa confecção, elas faziam lá as peças, eram peças pequenas, e quando elas eram embora, eram mulheres, né, que faziam as lingeries, elas tinham que passar por revista íntima. Presta atenção. A relação de trabalho, a relação seletista, é uma relação privada. A pessoa ela assina o contrato de trabalho se ela quiser. Mas a gente entende que o trabalhador é a relação hipossuficiente dessa relação. Ele não vai reclamar. Mas é constrangedor ou não é? É constrangedor. E aí se entende que isso viola, sim, a dignidade da pessoa humana e teve decisão judicial dizendo que não era mais para acontecer esse tipo de revista. Percebe que são os direitos fundamentais invadindo relações privadas, né, para a preservação aí dessa dignidade da pessoa humana, esse constrangimento. Teve uma outra situação, por exemplo, de uma pessoa que foi expulsa de uma cooperativa e não teve direito de se defender, não foi concedido a ela contraditório em ampla defesa. Perceba, a cooperativa também é uma instituição privada, regida por lei pelas leis civis. Mas a pessoa que foi expulsa daquela cooperativa, ela não queria sair. E ela foi expulsa sem direito de defesa. Então, o que é que fez o juiz? Reincorporou aquela pessoa à cooperativa e disse que ela ia ter o direito de contraditório, a contraditória ampla defesa. Então, o que é que está acontecendo aqui? A gente está pegando aqueles direitos que estão lá dentro da Constituição e o juiz está julgando casos privados de relações entre particulares com base em quem? Nos princípios e nos artigos dispostos em relação a direitos e garantias fundamentais. Então, ele está fazendo uso desse texto aqui para restabelecer o equilíbrio entre particulares. Então, é isso que é a eficácia horizontal. A eficácia vertical é aquela comum, né? Lembra, o direito constitucional é um direito público que ele vai disciplinar a relação entre Estado e particular,
que não estão em pé de igualdade. O Estado ele é hierarquicamente superior, ele está aqui em cima e o particular está embaixo. Então, ele tem o direito de impor coisas ao particular, mas, em contrapartida, o particular também teria de exigir certas coisas. Então, a relação aqui ela é vertical. Quando eu falo de dois particulares, em tese, essa relação ela é equilibrada. Mas, em algumas circunstâncias, quando há esse desequilíbrio, o que é que pode acontecer? O juiz fazer o uso desses direitos fundamentais para justamente reequilibrar aqui essas relações. Há quem fale ainda em eficácia diagonal. A eficácia diagonal ela acontece quando aquele direito privado que está sendo disciplinado, ele poderia também ser, né, assim, fazer ver de direito público, como assim, professora? Relação de trabalho, de educação, e que existe realmente um desequilíbrio muito grande, quando uma parte ela é muito hipossuficiente em relação à outra, então há quem fale que essa eficácia diagonal ela viria aqui para reequilibrar. Mas a terminologia mais utilizada na doutrina é realmente a eficácia horizontal, é assim que o Supremo está chamando, para todos esses casos. A eficácia diagonal é como se fosse um agravamento desse desequilíbrio, e aí há quem fale nela, mas é interessante que vocês conheçam essa terminologia aqui, que é justamente resultado desse efeito irradiante dos direitos fundamentais e que eles irradiam tanto da Constituição que eles chegam ao ponto de invadir relações entre particulares quando, por exemplo, há um desequilíbrio dessas relações e a pessoa teve a sua dignidade humana abalada. Tranquilo isso, gente? Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida. Não, aqui no chat não tem nenhuma dúvida. Se vocês estão me dizendo que está tudo certo, vamos adiante. Vamos lá. Cadê? Compartilhar de novo. Seguir. E aí, a gente está quase acabando, tá, o conteúdo dessa aula. Se tiveram poucas dúvidas, ela foi até mais rápida. E aí, o que é que acontece? A gente tinha visto aqui que das características desses direitos fundamentais é a universalidade. Eles são universais. E é interessante para a gente entender e conhecer quem são, de fato, os destinatários desses direitos. E o que é que eu trouxe para vocês aqui? O nosso artigo 5º, porque ele está escrito de um jeito, mas a interpretação e o entendimento dele é de outro jeito. Então, vê só, ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei. Perceba, todos. Aqui ele exprime universalidade. Sem distinção de qualquer natureza. Aí ele fala assim, ó, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A gente vai segurar aqui, né? Como a gente ainda está na parte aí de teoria dos direitos fundamentais, a gente vai segurar aqui. Então, vê só o que é que ele fala. Ele diz o seguinte, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, quem seriam os destinatários dos direitos fundamentais, direitos e garantias positivados na nossa Constituição? A gente já viu que os brasileiros são. Então, uma pessoa brasileira, né, ela vai ser destinatária desse direito. Mas ele falou aqui que só são estrangeiros residentes. Mas deixa eu colocar uma situação para vocês. Imagine a seguinte situação, que eu tenho aqui um jogo no estádio. Tá, então tá tendo um jogo, sei lá, da Copa do Mundo no Brasil e faz de conta que a final foi entre Brasil e Argentina. Ok. E aí, nesse jogo, tinha um monte de brasileiro e de argentino acompanhando o jogo. E aí, o que é que acontece nesse jogo? Nesse jogo que tinha um monte de brasileiro e um monte de argentino acompanhando o jogo, teve uma briga, né? Normal, né? Torcida lá, galera, e tal, brigaram. Ok. E aí teve uma briga entre brasileiros e argentinos. Junto da briga, tinha uma família de argentinos, certo? Que estavam apaisando, não estavam participando da briga. O que aconteceu? A polícia chegou e levou todos os argentinos envolvidos na briga para a delegacia e levou junto o pai dessa família que não estava brigando. E ele estava lá na delegacia. Veja, esse argentino, ele não morava no Brasil. Ele veio aqui a passeio e ele estava com a família assistindo a Copa do Mundo. Pergunto a vocês. Esse cara, ele foi preso. Ele tem direito a habeas corpus? Roberto está dizendo que tem, né? Mas vem cá, mas ele não é residente no país, não. Ele realmente tem direito a habeas corpus?
Porque o que é que disse o texto da Constituição lá? Ele falou o que aqui pra gente? Que era só para estrangeiro o quê? Residente, não foi? Enfim, ele faz sim jus a habeas corpus. O habeas corpus está no artigo 5º. E o entendimento desse estrangeiro residente é que não é só o residente, tá? É o residente, é o intrânsito, é qualquer pessoa. Por quê? Porque aqui vigora o princípio da universalidade. Então, sim, ele vai ter que fazer o habeas corpus em português, porque a gente estudou lá nos princípios fundamentais a soberania. Então, os nossos juízes, eles não têm a obrigação de entender uma outra língua. Eles podem até falar inglês, mas eles não têm a obrigação. Ou espanhol, né, que é o caso do argentino, mas eles não têm essa obrigação. Então, o argentino deverá fazer esse habeas corpus em português, mas sim, ele faz jus a esse direito. Um outro exemplo, vai que tem aqui um estrangeiro que está aqui no Brasil, e esse estrangeiro que está aqui no Brasil não conseguiu voltar para sua terra. Tinha até uma história, não era de um alemão que estava aqui no aeroporto do Recife e que não queria voltar, uma confusão, enfim. Mas vai que esse alemão que estava morando aí no aeroporto, mesmo com o aeroporto fechado, o aeroporto com a época fechado, ele pega Covid-19. E ao pegar Covid-19, ele mesmo sem ter o cartão do SUS, e mesmo sem ser brasileiro, será que ele pode ser atendido numa UPA ou ser encaminhado a um hospital de campanha? Pode, gente. Perceba, ele é estrangeiro em trânsito, mas vigora aqui o quê? O princípio da universalidade. Então, ele faz jus sim. Aí a gente fala muito em dignidade da pessoa humana, a pessoa humana, mas existe uma ficção jurídica chamada de pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica aqui, ela faz jus também a direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais? Professora, me dá um exemplo para eu entender. Dou sim. Imagine só que você compra um produto pela internet, o produto chegou inteiro na sua casa. Acontece que quando você foi pegar o pacote, o seu cachorro bateu na sua mão, o produto caiu no chão e quebrou. E aí você resolve colocar a loja na justiça dizendo para dizer que veio quebrado. Veja a alma, né? Veio aí fazer um zignal. Pois bem, e nesse caso, a loja tem direito de se defender? Ela faz jus a contraditório para a defesa? Faz. E contraditório para a defesa e devido processo legal estão previstos onde? No artigo 5º. Se você achou pouco e tirou foto do produto e disse que chegou quebrado, que veio quebrado da loja e postou nas suas redes sociais, você agora está violando o que dessa loja? A honra. E loja tem honra, professora? Tem. Ela tem reputação, não tem? Então ela tem honra objetiva. Então veja só, quem são destinatários desses direitos e garantias fundamentais? Os brasileiros, os estrangeiros e as pessoas jurídicas. Mas perceba, eu falei aqui de pessoa jurídica de direito privado, não foi? Uma loja. Vamos dar um exemplo? Imagine só que o município ele não recebe da União os repasses financeiros necessários, né, e previstos, ou do Estado, enfim, não recebe do Estado e nem da União, pronto, dos dois, os repasses necessários para o pagamento de sua folha, porque aquele município não era um município autônomo. Pergunto, esse município, ele pode entrar com mandado de segurança contra os outros entes? Pode. Então, vocês estão vendo que uma pessoa jurídica de direito, aqui era privado, aqui fica PP, de direito público, ela também faz jus a esses direitos? Agora eu pergunto, uma pessoa jurídica, independentemente se direito público ou direito privado, ela vai fazer jus a todos os direitos que uma pessoa natural residente no país? Não. Um estrangeiro em trânsito, ele vai fazer jus a todos os direitos que uma pessoa natural residente no país? Também não. Então perceba que quando eu falo de princípio da universalidade, os direitos eles são universais? São sim. Mas eles precisam estar adequados àquelas pessoas. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que é bem bizarra, mas vê só. Aqui na minha casa, né, na sala lá, tem um home theater.
que a gente quase não usa mais porque a gente só assiste Netflix na sala, ou de vez em quando não, né? Que todo mundo aí estão até me indicando mais um monte de coisa. Globoplay, Prime, não, eu não quero comprar mais nada, porque senão a pessoa não faz mais nada da vida, só assiste televisão. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando vai ver um seriado, vicia. Então, se eu já tenho Netflix, não. Imagine só se eu for ter Prime, se eu for ter Globoplay, aí vai ter o do HBO no final do ano, mas não sei o quê. A pessoa não estuda, não faz mais nada da vida, né? Passa o resto da vida agora assistindo seriado, porque eu sou dessas. Então, vê só. Imagine só, né, que eu tenho um controle só, que mexe em tudo. Esse meu controle, ele liga a televisão, ele liga o receiver lá, ele liga o som, ele liga o Blu-ray, ele liga tudo. Pergunto, esse controle é um controle universal? Eu vou conseguir ligar o ar-condicionado aqui com esse mesmo controle, gente? Não. Então é mais ou menos isso, essa universalidade. A universalidade é que os direitos, eles realmente são para todos. Mas todos quem? Todos que se adequem. Aquele controle, ele funciona em todos os equipamentos. De onde? Do home theater. Então, se tem um estrangeiro em trânsito aqui no Brasil, ele não vai ter direitos políticos aqui, ele não tem condições de participar das nossas eleições. Por quê? Porque esse direito não se adequa ainda. Então, a universalidade é sim que os direitos são de todos, mas todos aqueles que se adequem e que preenchem os requisitos funcionais para serem titulares desses direitos. É importante que a gente entenda isso. Tranquilo até aqui, gente? Todo mundo? Vocês ainda estão vivos? Eu consigo ainda falar mais alguma coisa? E aí? Então, eu queria só ver se eu consigo colocar um slide em branco aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho onde é. Aqui. Que até tinha esse slide, eu tirei porque eu achei que não ia dar tempo. Mas é interessante a gente falar ainda sobre, né, o papel desempenhado por esses direitos fundamentais. E aí tem um cara chamado Jelinek, deixa eu escrever aqui o nome dele. Deixa eu escrever devagarzinho. LL. E ele falou que os direitos fundamentais eles podem ter 4 status. Isso aqui é chamado da teoria dos 4 status do Jelinek. E Jelinek falou nessa teoria dos 4 status que esses direitos fundamentais eles teriam um status passivo, um status negativo um status positivo e um status ativo. Vocês lembram que a gente tinha mencionado da eficácia vertical, né, da relação entre Estado e indivíduo. Onde o Estado, sim, ele era hierarquicamente superior ao indivíduo, ele pode impor certas condutas, mas, porém, em contrapartida, se esse Estado ele não cumpre com aquilo que foi estabelecido, esse indivíduo ele pode o quê? Exigir isso do Estado. Então, o que seria aqui esse Estado passivo, gente? É que o Estado passivo diz exatamente isso, que o indivíduo se encontra em posição de subordinação em relação aos poderes públicos. Né? Então, ele se vincula ao Estado, ele precisa obedecer esse Estado. Então, ele vai ter os deveres dele perante a lei. Então, o Estado, ele faz a lei, e nós, que somos os destinatários dessa lei, precisamos obedecê-la.
A gente vive em esse Estado democrático, que é regrado por normas. Essas normas oficiais ou leis são feitas por esse Estado, que está em posição de hierarquia em relação a gente, e por esse motivo, sim, precisamos obedecer essas normas. Então, esse aqui seria o status passivo. Mas, além desse status passivo, a gente teria também aqui um status negativo. E qual seria esse status negativo? Diz respeito à atuação do indivíduo, que, embora ele esteja subordinado a esse Estado, ele aqui tem liberdade. Faz muita referência às liberdades clássicas. Significa dizer que a pessoa ela tem direito de viver ao seu modo, sem interferência do Estado na sua vida privada. Então, sim, ela pode pensar do jeito que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, porque ele tem personalidade para gozar de um espaço de liberdade e de privacidade sem essa intervenção do Estado. Então, isso aqui seria o status negativo, diz respeito muito àqueles direitos de primeira geração. E como é que seria aqui, gente, esse status positivo? Veja só, ao mesmo tempo que a gente precisa de um espaço para a liberdade, para que o Estado ele não se meta em nossa vida, a gente sabe que nem tudo a gente consegue dar conta sem o Estado. E é por isso que a gente paga impostos, para que o Estado nos devolva em forma de serviços. Então, aqui é o direito que a gente tem de cobrar prestações estatais. E que sentido essas prestações? Eu, por exemplo, tenho o direito de ir lá na SEASA amanhã, para quem não é de Recife ou de Pernambuco, a SEASA, né, está tendo aqui testagem para o Covid. Então, a gente saiu no jornal, né, antes de eu entrar na aula, que essa testagem pode ser feita por qualquer pessoa e não mais só por pessoas que sejam de serviço essencial. Então, eu tenho o direito de ir lá e de fazer o meu teste se eu tiver com sintomas do Covid. Por quê? Porque eu tenho o direito de cobrar prestações do Estado. Então, essa atuação seria dessa prestação de atuação estatal. E o status ativo, perceba que esse aqui agora faz oposição a esse. O passivo a gente se submete ao Estado, mas o ativo a gente participa. Então, aqui a gente influencia, é uma participação. Quem é que vota? Quem é que elege as pessoas? Serviço militar obrigatório, esse tipo de coisa que exige participação, seria o status ativo. Então, a teoria dos 4 status de Jelinek, ela fala das formas como as quais os direitos fundamentais se relacionam com os indivíduos, né, com os particulares, nessa relação aqui verticalizada de indivíduo-Estado. Então, esse slide era o slide que eu tinha tirado da nossa aula, porque eu achei que ela ia ficar muito longa, mas já que a gente conseguiu concluir de uma forma até um pouco rápida, então eu achei por bem falar sobre ele também. Tranquilo isso, gente? Só ver como é que eu saio daqui agora. Ô, Manu, Oi, pode falar. Essa liberdade, né, no caso o status negativo, é a liberdade de também não fazer, O do não fazer do Estado, perfeito. É justamente isso. É ele poder gozar de um espaço de liberdade diante de ingerência do poder público. E não permitir que o Estado intervenha nas suas particularidades. Então, é dizer assim, Estado, fica na tua, porque a minha vida é comigo. Seria exatamente isso. Nada. E aí, gente, o que eu tinha de falar para vocês era isso. Tá gravando sim. Eu dizer, meu Deus, eu não gravei a aula. Gravei, né? Gravei até aquela parte que eu fiquei no começo tentando compartilhar a tela, mas é assim mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A partir da próxima aula, a gente vai começar a tratar dos direitos fundamentais em espécie. Então, para as pessoas, é uma matéria até mais interessante, né? Que começa, de fato, a ver aí o artigo 5º. Então, a gente vai ver inciso por inciso. Eu devo mandar para vocês esse material, mais ou menos na véspera também. É um material que eu já tenho pronto, mas que eu vou organizar. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Ótima aula, obrigada, Ica. Ilka, eu disse Ica, Ilka. Né? Então, é um material que eu vou só reorganizar para ver como é que ele está, se ele está atualizado, se não está. E aí esse sai mais rápido, né? Ele fica pronto mais rápido, mas eu gosto mesmo de mandar na véspera. O que eu tenho para falar para vocês ainda é que eu estou com um projeto lá no meu Instagram, que é o Manu Convida, que ia começar na quarta-feira passada, mas que eu não consegui fazer a live, e eu acho que eu já sei por quê.
Eu fui fazer uma live ontem no Instagram de outro curso, do Alexei, e aí coloquei filtro, e toda vez que eu botava o filtro, a live não segurava, quando eu tirei o filtro, segurou, ou seja, eu não posso fazer a live bonita, tem que fazer assim mesmo, né? E aí eu acho que nessa quinta-feira agora, porque eu tô aqui bem pertinho do roteador, se eu virar para vocês a câmera, ele tá atrás do computador, embora não esteja com fio, mas eu tenho aquele aplicativo que vê como é que tá a internet, e ela tava boa, tava, enfim, 40 e não sei quantos megas. Meu marido que entende dessas coisas, enfim. Então, veja só, essa live, a primeira que ia acontecer a quarta-feira passada, vai acontecer nessa quinta. Vai ser uma live muito interessante, que vai tratar sobre democracia, com o professor Alexandre Sanches. Na semana seguinte, a gente tem a professora Lorena Florencio falando sobre proteção de dados, que é uma matéria que não cai em concurso, mas é uma matéria importante para a nossa vida, né? A lei de proteção de dados vem aí. As empresas, elas usam os nossos dados de uma forma que a gente nem imagina. Isso viola, de fato, a nossa privacidade, que é direito fundamental. Então, a Lorena, ela vem falar sobre isso. A tese de mestrado dela foi sobre isso. Ela é uma professora excelente. Então, vai ser uma live muito interessante. É algo que eu tenho muito interesse de aprender e que é algo muito bacana. No dia 29, a gente vai ter uma live com o professor Alexandre Araújo, que é o amor, meu amorzinho, porque ele foi meu mentor, né? Então, eu sou hoje professora de Direito Constitucional, porque eu fui monitora dele, e ele vai falar do panorama dos concursos pós-Covid. Então, assim, ele é concursado, ele é muito engajado, ele é muito atuante, dá aula no Brasil inteiro, então ele está muito por dentro. Então, para quem está estudando para concurso, é uma live imperdível. Então, essas são as lives de julho. Eu já postei hoje a programação lá no meu Instagram. Em agosto a gente vai ter mais live, vai ter mais professor bacana. Então é um projeto que eu já queria fazer, porque eu adoro falar, vocês sabem, né? Tô aqui falando, vocês mortos de cansados ou mortos de cansados. E eu aqui batendo papo com vocês. Mas é um projeto bacana e que eu tô deixando convite para vocês que estão aqui ou para quem vai assistir pelo YouTube e conseguiu assistir antes das datas. Então eu deixo meu beijo de boa noite. Aula maravilhosa, beijo em Rafinha. Ô, gente, beijo em vocês, né? Rafinha parou de chorar, ele passou um tempão aqui batendo na porta e eu até me desconcentrei um pouquinho, mas aí depois eu esqueci e consegui focar, né? São os perrengues da aula em casa. Eu não tenho um isolamento acústico aqui ainda, mas no futuro terei. Então eu deixo um beijo enorme para vocês. Espero vocês na próxima terça, né? E qualquer dúvida, para quem não teve coragem de tirar aqui, é só mandar uma mensagem para mim lá pelo meu Instagram, que vai ser um prazer responder. Tá certo, gente? Um beijão, até a próxima aula. Tchauzinho, vou interromper aqui a gravação.